Ok. Prontos, ora, isto já está a gravar. Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um Porto Data. O meu nome é Iva e tenho o prazer de ter aqui hoje para apresentar como orador no Porto Data o Flávio. É a primeira vez que o Flávio está a apresentar para o Porto Data. E esperemos que não seja a última. Esperemos que tenha a felicidade de o poder ter cá umas quantas vezes no futuro. E hoje vamos falar sobre um tema que eu acho que, na minha ótica, é um dos temas que está a dar que falar na comunidade de Data Platform, ou seja, o Azure Synapse, que teoricamente veio para substituir o DevOps do Azure, com algumas coisas bastante diferentes, algumas coisas bastante diferentes em termos de plataforma, e que o Flávio acho que vai entrar para moderar dentro nessas questões. E para verem que use cases, porque também eu acho que não é, digamos, a solução para tudo, mas a solução para algumas coisas. E acho que o Flávio, nesse contexto, vai nos dar aqui uma sessão que pode ajudar muita gente a perceber o que é que afinal é o Synapse e quando e como podemos utilizar. Okay? Antes de mais, agradecer aqui ao Flávio. Flávio, muito obrigado mesmo pela tua disponibilidade e pela tua resposta rápida. Pá, a sessão tem 50 minutos, como eu te disse. Vamos começar dentro de momento, já está a gravar. Peço a todas as pessoas que estão na reunião que, por favor, façam o mute de vocês próprios. Caso vocês não o façam, eu vou fazer durante a sessão. Se tiverem questões, comecem por colocar na chat window, ok? Quando o Flávio basicamente parar ou relaxar um bocadinho, eu digo que temos XY questões no chat, ele irá repetir para que fiquem gravadas e mais tarde e responderá às próprias questões, se souber, e ficará gravado para consulta futura de quem tiver interesse em voltar a ver a gravação. A gravação vai ser depois publicada no nosso YouTube e vai ser partilhada depois através das redes sociais, essa mesma gravação. Ok? Flávio, o palco é teu. Força aí, camarada. Meu caro, obrigado. Primeiro, agradecer o convite. É impossível dizer não. Assim, a gente compartilhar conhecimento está um pouco dentro do corre na nossa veia, né? Assim, isso, para mim, é inegável. E conte comigo não somente para outras palestras, conte comigo se você precisar de apoio para moderar outras sessões, para a gente poder alavancar a comunidade do Porto, consequentemente a de Lisboa, né? Porque acaba que assim, é próximo, né? Então elas andam lado a lado. Somos todos exatamente. E Brasil, exatamente. E Brasil, então assim, pode contar comigo. Eu falo sempre assim, eu estou à distância de uma ligação. A hora que você precisar, você não tem sábado, domingo, feriado, fica à vontade, tá bom? Agradeço. Não é toda a gente que o faz. Pessoal, primeiro agradecer a presença de vocês, tá? Fiquem à vontade para perguntar. Não vai ter um momento específico para perguntas e respostas. A ideia, na verdade, é que caso tenha uma pergunta, eu já li isso com o Ivan, ele pode me interromper. Eu acho bacana porque às vezes é dentro da construção da própria apresentação e fica mais fácil do que às vezes no final, quando muita gente ou já saiu ou enfim, né? Perde um pouco o time da coisa. Okay. Sintam-se à vontade, podem me adicionar nas redes sociais, tá? Eu vou compartilhar minha tela agora, tá bom? Ivan, só me diz, por favor, eu vou ficar sem câmera por causa de internet, porque às vezes nem todo mundo tem uma internet com uma qualidade melhor, às vezes está usando celular e tudo mais, tá? Deixa-me só perguntar à malta, toda a gente consegue ouvir bem o Flávio, certo? Sim, sim. Sim, sim. Okay. Vamos ouvir bem. Okay. Perfeito. Velho, agradeço. Então, deixa eu só... Quando carregar, me fala, Ivan. Não estou te ouvindo, você está no mute. Eu já te estou a ver, pronto, perfeito. Então, deixa eu só... Eu vou minimizar aqui, tá? Bom, basicamente, a ideia dessa sessão é fazer um overview, tá? Dado o tempo, o Synapse, ele trouxe muita mudança. Então, a ideia não é abordar todos os pontos, mas para mim é importante abordar alguns pontos que eu considero fundamentais, principalmente para quem trabalhou tanto no modelo transacional, vem do mundo SQL tradicional,
tanto para quem trabalhou com o Azure DW, porque o Synapse nada mais é do que uma evolução, e a Microsoft, de certa forma, sabiamente, ela está criando ou está tentando criar uma plataforma unificada de tecnologias distintas. Então, hoje, quando a gente fala do Synapse Analytics, a gente não fala somente de Data Warehouse, a gente pode falar de Machine Learning, a gente pode falar de processamento clusterizado com Spark, a gente pode falar com integração direto com o meu Data Lake, o meu ADSL2. Então, quando a gente olha hoje o Synapse Analytics, a gente pode erradamente achar que ele vai funcionar para tudo. E eu gosto de começar desta forma, porque a minha ideia aqui é que se alguém tem essa visão do produto, é desconstruir isso, botar o pé no chão, olhar com calma, entender o cenário atual, entender onde se quer chegar e, acima de tudo, se vai fazer sentido ou não a adoção completa da ferramenta. Por quê? É uma ferramenta incrível, porém, ela toda pode ser particionada ao uso. Ou seja, será que eu preciso usar o Spark do Synapse? Será que eu não poderia usar o próprio Databricks? Será que eu preciso, de fato, usar o DW do Synapse? Eu poderia, de repente, usar uma outra solução, até talvez não da Microsoft, mas usar o recurso do Spark do Synapse. Então, assim, depende muito. Uma coisa que eu vejo muito recorrente, às vezes, na empresa, é quando chegam os vendors da Microsoft, é o papel deles, né? Eles não estão errados, tá? É mostrar, nossa, você pode usar e tudo, e cabe a gente, cabe a nós, arquitetos, enfim, né? Pessoas que, de fato, entendem a real necessidade da empresa, sim, olhar e falar, não, eu quero isso, mas eu não quero aquilo, tá? Uma apresentação muito rápida. Meu nome é Flávio Farias. Hoje, eu tenho até que corrigir, né? Hoje eu trabalho aqui em Portugal na BI for All. Eu sou MVP em Data Platform. Eu participo de uma ONG brasileira chamada MTAC, que é uma ONG multitecnologia e aberta a todo mundo, independente de tecnologia, independente se é desenvolvimento, se é dados, se é infraestrutura. Eu sou MCSE, eu sou engenheiro de dados, MCT, MCSA e tenho algumas certificações. Essas são minhas redes sociais, podem me adicionar, fiquem super à vontade, não há problema nenhum. Normalmente eu respondo praticamente na mesma hora, né? A não ser que, sei lá, eu esteja fora do computador, não esteja com o celular na mão. Eu não tenho nenhum problema em responder, seja para tirar dúvida, seja para a gente bater um papo, seja para perguntar, Flávio, eu estou querendo mudar de emprego, Flávio, eu estou querendo adotar determinada tecnologia. Para mim, isso é um prazer imenso colaborar. Então, não se sintam acanhados. Eu entendo que aqui em Portugal tem uma certa... a forma de interação é um pouco mais tímida em comparação com o Brasil. Então, eu estou claramente deixando aberto de que, sim, todos vocês podem me adicionar, eu vou ter maior prazer, vou ficar muito feliz, e podem me perguntar a hora que precisar, tá bom? Aqui é um pouquinho do que eu gosto, tanto de desenho, de jogo, de série, de filme, etc, tá? Agora, sim, sem mais delongas, primeiro ponto, o Azure Synapse, ele é uma suíte com diversas tecnologias, né? Eu já falei do Spark, já falei da integração Power BI, ela tem integração com Azure Purview, uma série de coisas. Porém, ele não é para ser utilizado como o modelo tradicional OLTP. Por quê? Ele é para estar trabalhando com uma quantidade grande de dados, não são na ordem de gigabytes, não é para montar a minha versão tabelar, né? A minha versão transacional dentro do Synapse. Flávio, eu posso fazer ou eu não posso? Você não deve. Poder você pode. Só que eu já vi casos onde não performou, simplesmente porque não era para isso, né? Ou seja, havia uma quantidade de recursos alocados muito grande e ainda assim não performava, não entregava no resultado esperado, onde muitas vezes se colocasse no SQL tradicional, iria funcionar muito melhor, tá? Então, desculpa. Então, assim,
esse é o primeiro ponto, e eu começo com ele para que vocês possam entender claramente de que não é para ser utilizado. Existem situações, eu já vi, onde tabelas são criadas para auxiliar no meu modelo analítico que está dentro do Synapse. Tá? E por que eu estou começando por aí? Eu começo por aí porque muita gente que conhece o Synapse hoje, que já está trabalhando em cloud, que já trabalha com Azure, vem do antigo DW, que hoje já é chamado de Fórmula DW, etc. Ele ainda é possível, se não me engano, ser provisionado no portal, mas não é recomendado, né? Não é recomendado por N motivos. Primeiro porque, assim, a Microsoft, ainda que o core dos dois seja o mesmo, a Microsoft provavelmente vai chegar uma hora que vai desativar ele. Ou seja, ela vai simplesmente parar de atualizar, parar de entregar melhorias e etc., e continuar já no ambiente do Synapse dela. Né? Ainda que, talvez, internamente, funcione tudo em cima de uma mesma base, mas é uma tendência que aquilo depois suma do portal. Talvez não suma, na realidade, porque muita gente acaba usando. Então, depois ela entra no processo de chegar nesses clientes que já usam e ir dizendo, olha, sugerimos que vocês migrem, vamos migrar, a gente dá um benefício financeiro para que você adote, enfim, uma série de coisas. Então, mas não é para ser usada para isso, tá? Basicamente, essa foto, talvez ela represente muito bem o Synapse, né? O Synapse hoje, quando a gente fala Azure Synapse Analytics, a gente está falando de uma suíte completa, ou pelo menos bem completa, de diversos produtos que, ainda que funcionem individualmente, eles podem trabalhar em conjunto. Então, a gente fala do uso do Power BI não somente consumindo os dados, que é o que o Power BI já faz, o Azure Machine Learning já também integrado, o ecossistema todo, e aí quando a gente fala do ecossistema todo, é o ecossistema do Azure, com a parte de pipeline de gestão de dados, para quem já trabalha com o Data Factory, vai reconhecer aquele ambiente, porém existem diferenças, tá bom? E o Azure Data Share, para você estar compartilhando os dados e tudo mais. Então, assim, é uma suíte muito completa, né? E que, basicamente, hoje, depois que você provisiona, ela fica acessível a partir de um portal que é o Azure Synapse Studio, tá? Eu vou mostrar isso para vocês na prática, né? Vou mostrar o portal, o processo de criação, a gente vai fazer algumas brincadeiras aqui, mas a ideia é exatamente essa. Porém, tem dois pontos que eu vou abordar aqui na palestra, que vocês não vão ver assim, no portal, é uma questão muito conceitual, mas que eu acho importante citar já nesse primeiro momento, tá? Então, assim, reforçando o que eu disse no slide, né, de que não é um sistema transacional, né, e sim um OLAP, essa é a cara, né, enquanto a gente pensa em arquitetura dentro do Synapse, seria exatamente esse fluxo, onde eu tenho todas os meus canais de entrada, log, CRM, graph, imagem, social, aí tem Twitter, o que quer que seja, IoT. Você tem um processo que faz a ingestão, né, a orquestração de dados e monitoramento, que é o pipeline, o armazenamento, isso podendo ser armazenado dentro do meu ADLS2, né, dentro do Azure, preparação e treino, aí usando Spark, Hadoop e Machine Learning, né, e o DW, que é como a gente está acostumado, que é usando o próprio Synapse Dedicated Pool. Então, assim, existem hoje dois synapses dentro, né, do Synapse, no que diz respeito a DW, a manipulação de dados. É o Dedicated Pool e é o Serverless Pool. Eu vou explicar a diferença, basicamente, de cada um deles. E, a partir daí, a gente tem a entrega e o consumo da informação já através de aplicativos, insights, Power BI, Tableau, o que quer que seja que conecte disso aí, ele vai ser possível utilizar. Tá? Um ponto que eu acho bacana, e eu passei por uma situação como essa, foi o seguinte: muita gente pede e diz assim, eu quero migrar o meu ambiente que eu tinha no meu SQL, né, local, e eu quero botar no Synapse.
Tá bom, o que tem nesse SLA? Tem procedure, tem trigger e etc. E tem o que nessas procedures? Tem cursor, tem conexão com a API, uma série de coisas. E aí esquece, muitas vezes, de avaliar se vai funcionar igual. Por exemplo, cursor não funciona no Synapse. Não está o uso de cursor no Synapse. E aí vem o primeiro tiro no pé. Nesse projeto foi o seguinte, eles tinham um determinado budget para o projeto. E quando chegou, eles estavam migrando todos os pipelines deles, só que não usavam o Synapse como um todo. Eles adotaram o ADF para fazer o processo de ingestão e de Modern Data Warehouse, ou seja, todo o processo de ETL, preparação de dados, etc., era feito no ADF e depois tinha um step no ADF, uma atividade do ADF, que era para jogar os dados dentro de Synapse para ser consumido por uma ferramenta terceira. Só que tiveram dois problemas. O primeiro problema foi a forma como os dados vinham na origem em algumas procedures. Como ele utilizava por API, ela retornava um arquivo JSON. E aí o que acontece? Dentro do ADF, para você utilizar o JSON, você precisa usar o Dataflow. E o Dataflow, por baixo, ele roda uma camada Spark. E financeiramente falando, é mais caro do que o próprio ADF. E aí o que acontece? Não era trivial a manipulação do JSON, porque não era um JSON trivial dentro do Dataflow. E aí, nesse primeiro momento, ninguém sabia ainda que haviam cursores nas procedures. E nesse primeiro momento, adotou-se o Databricks. E aí veio o segundo momento, que foi quando chegaram os cursores. E com o cursor, de fato, algumas procedures elas foram quebradas. Ou seja, havia uma parte que ficava dentro do Synapse e havia uma parte do processo que ficava dentro do Databricks. O Databricks ele fazia toda a parte que envolvia cursores e mandava um dado já semi-preparado para uma stage dentro do Synapse. E lá dentro ele continuava no processo. Claro, isso poderia ser feito hoje em dia utilizando o Spark dentro do Synapse? Sim, poderia, né? Só que na altura o Synapse Analytics ainda não estava com todas essas features, né, já em produção, de fato. Então, na época, foi o que foi adotado. Mas aí a gente já começa a ver assim, que não existe a famosa bala de prata, né? Aquele cenário onde assim, tudo vai resolver. Você começa a ver que existem situações e situações. Outro ponto é a questão financeira. E aí tem que se fazer um estudo muito, muito amplo para fazer assim. E aí eu posso garantir, nem toda empresa faz, porque às vezes você tem uma área de pré-venda, que tem um arquiteto de pré-venda, que não faz as perguntas necessárias para o cliente, né, para saber qual a sua volumetria, qual é o SLA que você precisa, de quanto em quanto tempo que você precisa de uma atualização de dados, como é que vai ser feito o armazenamento dos dados full, dos dados diferenciais, o dado diferencial vai ser atualizado de quanto em quanto tempo, e assim sucessivamente. Dentro do dado diferencial, tem como eu saber se mudou, se não mudou, por adivinhação, a gente pode criar tabelas de controle ou não, enfim. Então, uma série de questões, às vezes, não são feitas de partida, e isso impacta no fluxo do projeto. Então, um processo de pré-venda muito bem feito suaviza a entrega e suaviza o próprio processo de gestão. Por quê? Porque o cliente não é pego de surpresa, né? Ele sabe que para aquela quantidade de dados processados, ele vai precisar de um cluster do Spark com tal determinada configuração. Ele vai precisar de uma quantidade de DW, caso ele utilize o SQL Dedicated Pool. E DW é a medida de que se mede o quanto vai se pagar no caso de um servidor, de um pool dedicado do Synapse, tá? E isso às vezes fica muito numa zona cinzenta, porque às vezes a empresa quer vender e o pré-venda, se ele ganha comissão, quer ganhar a comissão dele, e o cliente muitas vezes lá no final estava esperando um custo mensal X e descobre que aquele custo mensal X é elevado a um número qualquer, né? Assim, ele vai pagar 3, 4 vezes mais às vezes, mas isso acontece e não são poucos os casos, tá?
Basicamente, e aí a gente já nota uma grande diferença, né? O pool do SQL dedicado, que é o antigo SQL-DW, ele era basicamente um pool do SQL, e aí ele tinha uma quantidade interna de nós, e cada nó armazenava um pedaço da informação, e na hora da consulta havia um processamento paralelo, né? E isso é uma coisa que é bacana, e é por isso que, assim, a ideia é que você trabalhe com uma quantidade grande de dados, né? Ele vai performar muito melhor. Ah, Flávio, mas se eu quiser trabalhar com uma quantidade menor de dados, às vezes é mais simples optar por uma outra solução de armazenamento. Não é errado. Assim, não, isso aqui eu não vou adotar o Synapse para isso. Posso até adotar o Synapse para fazer uma outra coisa dentro desse projeto, mas a base vai ser um SQL tradicional. Muitas vezes é muito mais simples, né? É muito mais barato e às vezes é muito mais performático, tá? Não é, imagina o seguinte, não é porque a gente tem um carro que pode chegar em altíssima velocidade, mas se você coloca ele para andar numa pista cheia de buraco, numa pista cheia de curva, ele não consegue performar. É diferente dele andar na autobahn lá da Alemanha, que assim, o carro vai voar literalmente. Então, assim, isso tem que ser uma coisa muito bem planejada. E eu vejo diversas falhas de execução de projeto por conta disso. Porque não se conhece a informação que se tem, não se conhece o tamanho do problema, e mais ainda, não se conhece onde de fato a dor atinge quem vai adotar a solução. Onde é a dor? A dor é no processamento, a dor é no armazenamento, a dor é na parte de análise, é na visualização dos dados e assim sucessivamente. E aí, no Synapse Analytics, a gente tem camadas diversas de solução. Então, a gente tem o SQL dedicado, o SQL sem servidor, o Apache Spark Pool, tem os pipelines que são para fazer integração de dados, o sistema de metadados é compartilhado, o modelo de segurança é comum. O que isso significa? Quando o usuário está dentro do Synapse, ele de partida vai ter acesso a tudo que está ali, né? E isso eu acho bacana, porque você já não precisa ficar configurando RBAC role, você não precisa ficar configurando permissões de um lado e do outro, service principal, o que conecta com o que conversa com o que, qual o tipo de conectividade que vai ter, acaba isso, né? Isso, então, acaba ajudando demais no próprio processo, tá bom? Se eu estiver falando muito rápido, Ivan, e me fala, tá? Para mim, para já, so far so good. Então, o que acontece? Esse é o workspace todo do Synapse. A gente vai ver aqui na hora de criação, que quando a gente vai lá, eu quero criar um novo Synapse, ele cria um workspace. Só que, nesse workspace, o SQL dedicado e o Apache Spark eles não são configurados e provisionados imediatamente. Por quê? Porque eles dois têm um custo diferenciado. Então, o que acontece? É necessário uma decisão e uma intervenção humana. Ok, Flávio, a gente pode provisionar com Terraform? Pode, mas só o entendimento de que é necessário uma decisão humana para que isso seja criado, para que se escolha qual o tamanho dele, para que se escolha como é que isso vai funcionar e etc. Porque isso já gera um custo, e gera um custo não é baixo, tá? E são dois serviços que eles consomem, financeiramente falando, né? Mesmo se eles não estiverem processando absolutamente nada. O simples fato deles estarem ligados já faz com que eles sejam criados, eles sejam cobrados, tá? O SQL sem servidor, ele é criado já por norma. Então, quando eu provisiono o meu workspace do Synapse, automaticamente eu já vou ser cobrado pelo SQL sem servidor, Serverless SQL Pool. Porém, a gente paga de partida, acho que são 4 euros, 5 euros por mês, né, é o valor dele. E o que difere ele do servidor dedicado, do SQL Dedicated Pool? É que o SQL Dedicated Pool, ele funciona no processo do MPP.
que é o Massive Process Parallel, ou seja, quando a gente tem lá numa estrutura, eu acho que eu tenho uma figura que tem isso. Tem. Quando a gente tem aqui no Dedicated Pool, ele funciona como o MPP, Massive Parallel Process. O que ele faz? Existe um nó de controle que é o responsável por receber a minha requisição da minha aplicação. Então, eu estou lá no meu SSMS, no Management Studio, conecto no meu Dedicated Pool e digo assim, eu quero fazer um select na tabela A. Pronto. O que acontece? O Control Node, ele recebe essa requisição e distribui entre todos os nós computacionais. Lembrando que a quantidade de nós computacionais, elas podem chegar até 60 nós. Depende, o que define isso também é a quantidade de DWs que se tem provisionado. Então, o que acontece? Quando o Control Node recebe aquela requisição e dispara, ele manda para uma camada abaixo para que isso seja processado de maneira clusterizada, em paralelo. Então, cada nó de computação, ele vai processar um pedaço da minha query. Por quê? Porque os dados estão distribuídos também. Então, todos eles processam e mandam a resposta ao result set para o Control Node, que devolve para a aplicação. Esse é um ponto que já geram atenção num outro tema que eu vou falar, que é a forma como as tabelas são distribuídas, o modelo de distribuição das tabelas. Tá? Por quê? Porque percebam como é que funciona. O Control Node manda a requisição, cada nó computacional processa um pedaço. O que isso significa? Os nós precisam, às vezes, fazer movimentação de dados para um result set. Então, se tiver um modelo de distribuição que não seja o mais adequado, o Dedicated Pool faz uma movimentação de dados desnecessária e isso consome recurso. Tá? Então, isso requer um pouco de atenção, não é gravado na pedra, ainda que na documentação da Microsoft exista uma recomendação, e eu vejo muito mais como uma sugestão do uso de cada um deles. Já vi situações onde, ainda que a Microsoft sugerisse o que performou foi a adoção de um outro modelo de distribuição. No Serverless SQL Pool, lembrem que eu disse que é cobrado $5 por mês, né? Porém, não é um serviço gratuito. Diferente do Dedicated Pool, onde você provisiona uma quantidade de DWs, no Serverless SQL Pool, você paga pelo processamento da query. Ou seja, a quantidade de informação processada é a base de cálculo de cobrança. E é cobrado, se eu não me engano, a cada 1 terabyte. Então, cada vez que se processa 1 terabyte, há uma cobrança. Flávio. Oi. Desculpa interromper. Eu acho que já tens pelo menos 2 ou 3 pessoas a queixarem-se. Não, a tentar perceber, porque eu também estava a reparar. Nós estamos a ver um slide. Já estamos neste slide há bastante tempo e eu acho que tu estás a mostrar outras coisas. Não sei se é um problema. Não sei se é um problema que temos. Acho que já alguém tentou reiniciar e correu bem. Mas pelo menos. Sim. Eu estava a ver nesse slide, como achei estranho, porque achei que o Flávio estava a falar de outras coisas e então saí e voltei a entrar e realmente vi que ele já estava noutros slides. Ok. Frisou para ir no segundo slide. Ok. E qual? Nesse aqui? Nesse, exato. Nossa, por que vocês não me interromperam, gente? Nossa, já falei muito, mas vamos lá, eu recapitulo. Não tem problema. Para mim estava tudo visível, por isso para mim eu estou a ver tudo perfeitamente. Valeu, Fred. Obrigado. Pronto, aqui foi aquele momento onde eu explico a questão do OLAP. E eu tenho... Vocês estão vendo agora? Agora eu fiquei nervoso. Sim. Pronto. Tá bom. Eu vou falar o slide que eu tô. Pronto. Nesse slide aqui, que é o do OLAP, eu tenho tanto os dados de entrada, log, CRM, graph, imagem, social, IoT, o processo de ingestão, né, que é o pipeline, que aí a gente faz a orquestração. Orquestração de dados e monitoramento, parte de armazenamento dos dados, né, usando a DLS2, etc. Preparação e treino com o Hadoop Spark e aprendizado de máquina. O DW, né?
E aqui tem entrega para ser consumido por ferramentas de visualização, ou às vezes nem tem ferramenta de visualização mais complexas. Muitas vezes é uma tabela dinâmica dentro do Excel, né? Mas já consumindo os dados do Synapse. Tá? Vou passar o slide agora, que tem o pool do SQL dedicado com aquela imagem que eu falo dos serviços integrados. Okay. Beleza. Aqui tem, então, ele já vem de partida com o SQL sem servidor, com os pipelines, com o sistema de metadados, modelo de segurança, os serviços conectados, sendo que os SQL Dedicated Pool e o Apache Spark Pool, eles são provisionados depois. É uma decisão humana o provisionamento disso. Isso tudo aqui, hoje, é acessado de duas formas. No caso do SQL dedicado, eu consigo acessar pelo Management Studio e tudo mais. O restante eu consigo acessar, por exemplo, pelo Synapse Studio. Tá? Que dentro do próprio portal eu consigo fazer tudo ali. Tá? Aqui eu tenho o Dedicated Pool na esquerda e o Serverless SQL Pool. Aqui eu tenho o Control Node, que é quem recebe as requisições, manda essa requisição para ser processado utilizando o MPP, né, a solução de MPP, que é uma Massively Parallel Process, que é quando ela diz assim para todos os nós de computacionais, olha, vão lá e processem o meu select asterisco from, tabela tal, fazendo os joins que se queira, fazendo os cálculos que se queiram, ele vai ser consumido dessa forma, e aí cada nó computacional é o responsável por fazer, para processar um pedaço daquela query. Depois disso tudo é integrado, o result set, e mandado para o nó de controle. Isso tem um impacto direto na maneira como o Synapse trabalha numa questão de movimentação de dados. E quando a gente pega, por exemplo, um plano de execução do Synapse, a gente consegue ver, ele fez uma movimentação, ele tirou esses dados de um lado e jogou no outro para que ele pudesse fazer um join, para que ele pudesse integrar e tudo mais. No caso do Serverless SQL Pool, ele funciona de uma maneira diferente. Enquanto no Dedicated SQL Pool, eu sou obrigado a chegar lá e dizer, eu quero provisionar, eu quero com tamanho A, B ou C, quantidade de DWs, etc. O Serverless SQL Pool, ele é provisionado de partida. Quando eu vou e boto faço o provisionamento do meu Synapse, ele automaticamente cria esse Serverless SQL Pool, que funciona de uma maneira diferente. Ele paga-se $5 por mês por ele, porém o processamento dos dados tem um custo e é cobrado a cada 1 terabyte. Então, virou 1 terabyte, ele cobra. Virou 1 terabyte, ele cobra. Para vocês terem ideia, lembrando que a gente está falando de muita informação, né? De uma quantidade absurda de processamento. A gente não está falando de tabelas com megabytes, com gigabytes. A ideia aqui é processamento de petabytes, tá? De terabytes. Então, o uso do serverless, ele pode começar a ficar restrito, mas ele tem algumas vantagens e eu vou mostrar para vocês. Pelo menos que eu acho. E eu acho que, de maneira geral, compensa muito a adoção dele, tá bom? Aqui foi o ponto que eu falei sobre a questão da distribuição dos dados. Eu vou começar de trás para frente, ou seja, eu vou começar pela Replicated, porque ela é a mais simples, não tem muito o que se explicar. A ideia da Replicated é, imaginando uma tabela, um modelo de DW, onde eu tenho minhas tabelas fato, minhas tabelas de dimensão, tem uma tabela dimensão que é a tabela tempo, né? E normalmente essa tabela tempo, ela não sofre nenhuma mudança. A gente cria a tabela tempo, ela é a mesma, né? Ela não sofre update, ela não sofre inserção, até porque normalmente a gente coloca uma data inicial e uma data final muito distante, né? 1901, 1902, data inicial, ano 3000 e qualquer coisa, para a gente poder ter 2100, que a gente já sabe que todo mundo que está no projeto já morreu. Então, e aí a gente popula essa tabela. Essa tabela, fisicamente, não tende a ser muito grande, né? E aí ela é uma forte candidata ao modelo replicado. Porque o modelo replicado pega esta tabela e coloca uma cópia dela em todos os nós, em todos os computer nodes, né?
Ou seja, vai ter sempre uma cópia. Quando eu precisar de qualquer coisa, eu não preciso fazer um join, não preciso sair procurando uma tabela que é pequena. Até porque aqui a ideia é que a tabela replicada, a candidata, ela tenha até 2 GB de tamanho, né? Então, assim, aí ela é uma forte candidata. A tabela Round Robin, ela distribui todas as linhas da tabela de maneira uniforme, só que com uma distribuição aleatória, né? Ou seja, cada linha, todos os nós vão ser envolvidos, mas a forma de distribuição ela é completamente aleatória. Então, ela é recomendada para tabelas de dimensão, quando você precisa fazer uma carga muito constante. Então, eu não tenho que me preocupar com a ordem, com nada, eu preciso fazer uma inserção massiva, que é o que normalmente uma tabela de dimensão tem, né? Inserções massivas. Normalmente, tabelas de dimensão não sofrem tantos updates, então ela é um pouco mais tranquila nesse sentido. A tabela hash, que são as tabelas fato, prioritariamente, elas distribuem as linhas da tabela entre todos os nós, só que aí o que acontece? Ele distribui isso de maneira ordenada, baseado no hash que a gente escolhe isso na hora que eu estou criando a tabela, eu digo qual modelo de distribuição, se aquela tabela é replicated, se aquela tabela é round robin, ou se ela é do tipo hash. Eu defino quais são as colunas que fazem parte desse hash. Vamos imaginar esse hash como uma chave, né? uma chave para aquela tabela. E aí o que acontece? Ele vai distribuir respeitando as chaves, ordenando isso de uma maneira lógica e física dentro dos computer nodes. Então isso permite que na hora de um acesso, eu normalmente sei qual é a minha tabela, qual é o hash, e vou a partir disso e consigo ter acesso à informação muito mais rápido. Porém, eu, no mesmo projeto lá do que eu comentei, né, do cursor, no projeto não funcionou dessa maneira. Ela performou muito mais quando a gente acabou adotando round robin, quando era tabela fato, hash, quando era round robin, por aí vai. Entendeu? Ou seja, o que eu posso dizer sobre isso, de uma forma muito experimental, né, porque foi uma questão de vivência, é que caso não esteja performando por uma determinada forma, se já fez tudo que poderia, a query já está extremamente performática, tratou os índices, fez tudo, muda a forma de distribuição. Isso você só consegue mudar recriando a tabela e repopulando ela, tá? Não tem uma solução trivial, rápida e mágica. Por quê? Porque os dados vão ser de novo distribuídos, tá bom? Então, assim, esses 2 pontos, tanto do modelo do serverless quanto a forma de distribuição, são 2 pontos que eu gosto de abordar, independente de qualquer coisa, para que fique muito claro, né, isso, tá bom? Não sei se vocês estão vendo ainda, está uma tela preta realmente, tá? Eu vou parar o compartilhamento agora, eu vou só abrir o navegador aqui, tá? Deixa eu ver se as coisas estão no lugar. Olha, bem, entretanto, temos aqui uma pergunta, Fábio, do Jorge, em que basicamente ele questiona o seguinte: existem boas práticas na escolha, na definição das colunas para a hash? Então, normalmente, o que define isso, imagina, tende a ser a sua chave do negócio, né? Normalmente, a chave de negócio é o que você determina para a criação do hash. Não faz tanto sentido. Imagina, o seu negócio trabalha com o ID, é um exemplo, mas você resolve pegar como hash a data de criação. A sua tabela ela vai ser toda particionada, enfim, distribuída, baseado na data de criação. Só que no dia a dia, você tudo vai fazer usando o ID, por exemplo, né? Quando você fizer o join, imagina, quando você fizer o join entre as tabelas, etc., você vai usar o ID, você não vai usar a sua chave de... O conceito é o mesmo, Jorge, para você criar essa chave. Imagina que é como se fosse um índice, entendeu? Então, funciona muito da mesma forma, tá? Eu vou agora compartilhar o meu. Eu vou fechar o PowerPoint, tá? Deixa eu só... Eu salvo depois. Depois eu mando o PowerPoint pro Ivan. E aí, se for o caso, ele distribui em alguma DL de e-mail para vocês. Eu publico no meu. Pronto, perfeito. Perfeito. Eu só vou compartilhar aqui a tela de novo, tá?
Pronto. Basicamente, quando a gente provisiona um Synapse, ele agora já é diferente, tá? Ele aparece aqui o recurso Synapse Workspace, tá? E eu tenho aqui, ó, Open Synapse Studio. Quando eu entro no meu Synapse Studio, eu tenho, e para quem já usa o Data Factory, para quem já mexeu no Azure Purview, etc., percebam que a identidade visual está muito parecida entre eles. Eu acho isso bacana porque isso facilita a transição, né? De um lado a outro dentro dos produtos. Basicamente, essa é a porta de entrada. E uma coisa que eu sugiro sempre é começar pelo Learning. Por quê? Aqui, nesse centro de conhecimento, é possível, por exemplo, eu tenho uma galeria onde eu consigo baixar datasets para eu poder estudar, ou seja, eu baixo um dataset aqui, eu posso depois brincar, eu queria estudar Spark, eu queria ver como é que o SQL funciona, enfim, mas eu não tenho informação. Como é que eu faço? Eu tenho um sample aqui que eu consigo mexer. Eu tenho uma galeria com notebooks, ou seja, aqui ele já diz, ó, tá usando PySpark, Spark SQL, .NET, Scala, que são as linguagens que eu posso trabalhar, e eu acho isso bacana, e quando eu chegar na parte do Spark, eu comento melhor. Eu tenho scripts em SQL, e eu tenho exemplos de pipelines de integração. Tá? Então, ele já diz mais ou menos o que ele está usando aqui, ó, que ele tem uma copy data, eu acho que isso aqui é BigQuery, BigTable, BigQuery, e jogando dentro de um data lake, tá? Então, assim, é uma forma de aprender, né? Porque a documentação, ela é muito rica, porém, ela é limitada, porque não tem como ela entrar em todos os user cases possíveis, né? Então, mas aqui ajuda muito. Então, eu tenho aqui, ó, anonimizando dados com presídio no Databricks, carregando uma tabela fato, e por aí vai. Então, acho que isso aqui ajuda bastante no dia a dia. E aí eu recomendo, se alguém está começando agora a estudar, se alguém tem dentro do time, alguém que está, putz, eu queria aprender mais do Synapse, essa é a porta de entrada, tá? Não tem outro lugar, tá bom? Aqui na documentação, a gente vai ver lá como eles chamam isso aqui de Hub, porque aqui eu tenho acesso a todas as ferramentas, tá? Eu vou começar pela de integração, porque ela talvez seja mais simples de mostrar, porque ela é a cara do ADF, ela usa o ADF, né? E aí a primeira pergunta é, Flávio, eu devo usar o ADF ou eu não devo usar o ADF? E eu vou te responder que depende, porque existe um componente que pelo menos, deixa eu logo ver aqui, né? De repente, acho que não tem ainda, que é o pipeline, que é o cluster do SQL, Integration Services. Porque com o ADF, imagina que eu tenho lá um pipeline de ETL, né, de extração de dados, feito no meu ambiente local, e dentro esse pipeline eu criei um package, né, do Integration Services, que faz todo o processamento. O ADF, ele me permite fazer a movimentação disso, eu não mexo em nada, porque eu crio dentro do Data Factory um cluster que roda por baixo. Ele está rodando o Integration Services e ele me permite rodar esse pacote sem nenhum esforço. Eu simplesmente digo, eu quero fazer um deploy no meu Data Factory. E ele vai funcionar lindamente, sem ter uma alteração de código. Tá? Só que no caso do Synapse, não funciona. Isso não existe aqui dentro ainda. Flávio, pode ser que a Microsoft traga isso aqui para dentro? Pode. Acho muito difícil ela manter fora, mas também assim, se ela fizer isso, ela assinou a morte do Data Factory. Não sei até que ponto ela faria isso, ou, enfim, há essa movimentação. Ou pelo menos eu não ouvi nada a respeito disso, tá bom? Nesse caso aqui, como está dentro do pipeline, e assim, e aqui não tem muito mistério, porque aqui são atividades que eu crio, eu tenho uma cópia de dados onde eu tenho a minha origem dos dados, eu digo qual é o meu dataset, de onde é que eu estou tirando informação e onde eu quero colocar.
que é o meu sync, né? Então, eu faço um de para dessa informação, e aí o que acontece? E faço uma cópia, faço o meu mapeamento, né? Se eu não quiser fazer esse mapeamento, eu deixo que o próprio ambiente faça a inferência do esquema, tá? E ele vai copiar a informação. E aqui eu tenho muita coisa. Posso usar o Azure Data Explorer, eu posso rodar uma função, eu tenho serviços em batch, eu posso chamar notebook do Databricks, eu tenho a parte do USQL, que é para o Data Lake Analytics. Em general, eu posso trabalhar com variáveis, executar um outro pipeline. Eu tenho o objeto get metadata, que me permite, por exemplo, ler. Imagina, eu tenho um data lake. Eu quero saber quantas pastas eu tenho, eu quero saber se uma pasta existe. É o get metadata. O lookup, ele me permite, por exemplo, fazer uma consulta numa tabela da SQL. Imagina que eu tenho lá uma tabela systables, eu quero fazer uma movimentação de todas as tabelas. Seria extremamente contraproducente eu sair criando pipelines individuais para cada tabela. Eu crio um pipeline genérico, que espera diversas variáveis, sendo que uma delas é o nome da tabela, e eu componho isso dentro de uma variável e mando executar. Tá? Eu posso executar uma procedure que está no ambiente externo, setar uma variável, validar, chamar um site web, ou seja, eu posso chamar aqui uma API, né? Webhook, eu posso trabalhar imaginando que eu tenho um webjob, eu tenho um wait que me faz, eu quero aguardar, porque, por exemplo, um projeto que eu passei, a extração dos dados era feita por um webjob, só que ainda que dentro do pipeline o webjob mostrasse que o processo estava concluído, internamente no storage, os dados, a pasta com os arquivos em Parquet ainda estavam concluindo a sua gravação. E aí ele concluía dentro do pipeline, na hora do step seguinte dava erro, porque ele dizia, olha, a pasta ainda não existe. Então a gente colocou um wait para mim que assim, aguarde, agora segue. Cadê? Eu posso trabalhar com HD Insight, então eu posso trabalhar com Hive, MapReduce, Peak, Spark, Streaming. As interações que foi aquilo, imagina, e eu estou falando de componentes isolados, tá? Lembrando que um pipeline ele pode ser composto por diversos desses componentes e que tem todo um fluxo encadeado, com as suas respectivas validações, o que eu faço se der erro, o que eu faço se não der erro, e assim sucessivamente. A parte de machine learning também. Então, assim, é muito completo, tá? Aí vamos de novo. Existem soluções como o Airflow, que funciona também muito bem. Quando a gente fala do ADF, eu não preciso literalmente ter adotado o Azure, tá? Por quê? Por que eu não preciso usar o Azure? Eu posso usar o Azure somente para o Data Factory, somente para ele, porque aqui dentro, se eu chegar, por exemplo, no objeto de cópia, eu vou criar aqui, ó, como minha origem, eu vou criar um novo dataset. E olha só, onde é que eu consigo conectar? Eu consigo conectar no Amazon Redshift, eu consigo conectar no Amazon S3, no Impala, dentro do Azure. Eu consigo pegar, por exemplo, Couchbase, Cassandra, DB2, e assim sucessivamente. Dynamics. Eu posso pegar um arquivo dentro de um file system. Eu tenho Google Cloud Storage, BigQuery, Edgebase. E aí, por aí, né, não para. Sempre surge algum novo. MongoDB, Nitiza, ODBC, Office 365, e ele vai aqui, são mais de 90 conectores que me permitem ter acesso a informações que estão em outros providers. O que significa isso na prática? Eu posso ter rodando o pipeline aqui dentro do Synapse Analytics, mas não consumir mais nada aqui dentro do Azure. Não preciso usar o Spark, não preciso usar o Dedicated Pool, porém, o Serverless Pool vai existir porque ele é criado por natureza. Mas, se você não usar por nada, você vai pagar sempre aquele valorzinho mínimo, que acho que são $5, tá bom? Só que aí, quando a gente vai para outra nuvem, às vezes você lá não vai ter um data factory, então você acaba adotando uma outra solução. E aí volta aquilo que eu comentei, de que não tem uma solução que é a bala de prata, aquela que resolve tudo, né? Por exemplo, eu estou trabalhando com GCP, estou trabalhando com AWS, nada me impede de usar o Integrate, mas eu já, assim... talvez faça sentido usar uma outra solução, e aqui dentro do Azure eu usar o Synapse, por exemplo. Faz sentido, pode fazer. Não é porque a gente está no GCP, porque tem AWS,
que eu tenho que ficar fechado naquela nuvem, até porque hoje essa não é uma realidade das empresas, né? Quando a gente pensa hoje nas empresas, a gente tem que pensar multi-cloud, né? É normal, porque às vezes um produto é mais barato de um lado e não é no outro, tá? Então, o que acontece? Isso aqui tudo dentro do integração. Aqui no Manager, deixa eu abrir. Deixa eu criar aqui logo. Vou criar um dedicated pool, tá? Percebam que eu não consigo criar um build-in que é o serverless. Mas eu consigo, por exemplo, ó, definir um budget diário, um limite semanal e um limite mensal. Eu hoje processei 10 megas. Quando isso aqui chegar em 1 tera, ele vai me cobrar, tá? Eu vou criar logo aqui um dedicated, tá bom? Eu vou chamar Dataporto. Eu vou colocar DWUs e ele já está me dizendo, olha, vai me custar por hora €1. Sem DWUs. Brincando, 30 mil, quer dizer, né? 30 mil por hora, €303. Tá? E aí ele aqui, Flávio, nossa, é muito caro. Poxa, não é caro. Não é caro. Se isso aqui, sei lá, eu estou com 2.000 DWUs, gasta €24 por hora, mas em 10 minutos eu consigo lucrar €50.000, não é caro, né? Eu consigo lucrar €3.000, não é caro, para mim. É uma questão de tomada de decisão de negócio, né? Foge um pouco do nosso lado arquiteto, mas a gente mostra. Ó. Você consegue aqui processar mais rápido do que ficar aqui tentando, tá? Nesse caso, eu posso criar em branco, eu posso pegar um backup, caso eu tenha, ou fazer um restore point. Nesse caso, eu não tenho nenhum ponto de restauração, nem um backup, tá bom? Fábio, oi. Nós temos aqui uma pergunta. Evaristo, se quiseres fazer o... Abre o áudio. Eu vou abrir o teu microfone e... aliás, tu podes basicamente tornar o teu microfone e fazer a questão ao Fábio. É melhor assim. Fábio, desculpa interromper. Eu estou sempre a ver lá na empresa os DWs e eu estive a falar com o meu colega que gera isso dentro da minha empresa. Mas ele também não sabia explicar muito bem o que é que o DW é. Tu não, num segundos, não podias só fazer uma chega para explicar esta coisa? O que é o DW? Sim. As unidades que são usadas para ver... Pronto, basicamente, I/O, entrada e saída, CPU e... basicamente, memória, CPU e disco, I/O. Se você quiser fazer uma correlação, tá bom? Ou seja... Vou fazer uma perguntinha nesse aspecto. Nós temos aqui um problema de otimização. Por exemplo, eu sou programador e quando nós fazemos programação e não queremos atingir os limites, nós conseguimos fazer essa correspondência com alguma coisa? Como é que nós... Como assim? Tu falaste que... Eu sei que tem a ver com a quantidade, não é? Com os I/Os, não é? Com read and write, não é? Com CPUs e discos. E eu quero saber, por exemplo, se um query que eu estou a fazer vai ultrapassar os DWs. Eu estava a fazer limites, teste de performance, de load testing. E nós queríamos atingir os limites de DWs para saber qual era o DW que devia ser definido na base de dados. Nós conseguimos fazer uma correspondência rápida para a programação, para SQL, não é possível fazer uma transposição. Então, você consegue usando o portal do Azure, porque ele te mostra o consumo de WUs baseado na query, enfim, na query que você está usando, quanto de DW está usando. Mas eu vou te mandar um link aqui agora no chat, tá bom? Que é uma explicação ponta a ponta, o que são DWs, como é que se calcula, como é que eu posso definir qual é o melhor, qual é o pior. Agora, uma coisa que é importante, imagina o seguinte, tá? Imagina que você tem... Imagina que você tem 3 queries no seu trabalho, ok? Sim. Uma tem alta prioridade, as outras 2 não, certo? Você consegue definir, por exemplo, que aquela query que tem alta prioridade, ela vai ter a
preferência do uso dos DWIs. Ok. Ou seja, eu posso dizer o seguinte, vamos lá, a query que calcula o salário de todo mundo, ela tem preferência no final do mês. Isso é inegável. Mas a query, sei lá, que calcula quando vai ter, não sei, o feriado de dezembro, a gente está em janeiro, ela agora não é importante. Então, eu posso dizer que a query A, ela tem uma preferência, uma prioridade maior, mais alta do que a query B. E na hora da execução, ainda que elas entrem ao mesmo tempo, uma vai trazer mais recurso do que a outra. Eu consigo definir quanto de recurso cada uma pode usar, tá? Então, isso eu acho muito bacana, porque de maneira natural, você pode claramente definir, eu quero que a query A use mais, use menos, enfim, e assim sucessivamente. Sim, o facto de ser por query é fabuloso, porque assim dá para otimizar muito mais os recursos, não há dúvida nenhuma. Sim, exatamente. Outro ponto é que assim, você começa a ter diversas... Porque assim, o ponto todo é entender por que está lento, pode ser por uma questão da distribuição, pode ser o processo de carga, pode ser como se está tendo movimentação desnecessária dos dados, uma série de coisas que podem, de fato, estar causando problema, tá bom? Muitas vezes você está com uma quantidade de DWIs errada, no sentido de não ser necessário aquilo tudo, mas as queries elas estarem ali, talvez, causando um impacto, e aí você acaba tendo que escalar isso para poder ter uma melhora de performance, quando muitas vezes talvez não precisasse. Eu vou mandar um outro link agora. Esse outro, ele tem um ponto que é para usar DMV para fazer monitoramento e otimização de consulta. Eu vejo, por exemplo, quais são as sessões que estão abertas, eu vejo como é que estão os workers, ou seja, quem está trabalhando. Você consegue monitorar a carga de trabalho usando o DMV para saber, por exemplo, a execução da consulta, se ela deu erro, se ela não deu, uma série de coisinhas, tá? Espera que eu já mando aqui agora, porque... Não é o mesmo. Não é. E aqui o outro, tá? Pronto. E você consegue também monitorar, isso é usando o DMV, e você pode monitorar usando o Log Analytics. Ok. Fábio, muito obrigado, pá. Foste muito direto e específico. Muito obrigado, Fábio. Muito obrigado. E aí tem bastante material para ler, para poder quebrar a cabeça, tá? Qualquer coisa grita. Se eu conseguir, pelo menos, dar uma norteada, dar uma ajudada, é só fica à vontade, tá bom? Muito obrigado mais uma vez, Fábio, tá bem? Então, aqui, voltando aqui, eu vou criar agora o SQL Pool, tá? Como eu botei 100 DWUs e tal, ele só está me dizendo, olha, você vai ser cobrado por €1. Tudo bem. Para o que a gente vai fazer aqui agora, não tem problema. Ele vai fazer o deploy aqui agora, tá bom? E vamos continuar vendo aqui, ó. Eu criei já um pool do Spark, tá? Ele está habilitado, só que eu disse assim, olha, eu quero que com 15 minutos de inatividade você desabilite. Ele vai demorar um pouquinho para poder startar, tá? Deixa eu ver se eu consigo startar ele aqui. Não, eu tenho que startar ele na hora da chamada. Mas, por exemplo, aqui, ó, eu consigo ver, eu posso subir um arquivo de configuração do Spark, olhando aqui para ele, ele me mostra, ó, tem otimização de memória, eu peguei um Spark pequeno, ele não escala automaticamente, ele tem 3 nós, ele tem o auto-pausing, quantidade de tempo aqui, eu botei, nesse caso, a versão do Spark 3.0, a versão do Python 3.6, escala 2.12, Delta Lake versão 0.8, .NET, assim sucessivamente, tá? Aqui tem o Workspace URL, o Subscription ID, Subscription Name e tudo mais. Então, o que acontece? O meu Linked Service, ele é o seguinte, vamos aqui só para vocês tentarem entender. Imagina que eu preciso conectar no meu Azure SQL. Eu chego aqui no Azure SQL, tá? Chego aqui, cadê? Azure SQL Database. Botar Azure SQL. Eu vou usar a própria subscrição minha. Ele já aparece o nome do servidor. O nome da base que eu quero, o módulo de autenticação, eu quero a SQL Authentication. Flávio
e a minha senha, se eu não errei. Ó, conectou com sucesso. Poderia conectar aqui usando identidade gerenciada, service principal, credencial e etc. Poderia usar key vault. Então, já aumento a quantidade de segurança ali, já são diversas coisas. Então, vou dar aqui um create. Ele está criando agora um linked service, que nada mais é do que uma ponte. Ele agora criou uma ponte entre o meu Synapse aqui com o meu SQL. E aí, voltando aqui na integração, voltando no pipeline, voltando no objeto de transformação, eu posso chegar na minha fonte, não aparece nenhum dataset. Por quê? O linked service é a ponte, dataset é a materialização. Ou seja, eu estabeleci uma ponte com o meu objeto, que é um SQL. O dataset, ele é a materialização de uma tabela ou de um objeto dentro daquele recurso que eu fiz o linked service. Essa materialização pode ser um arquivo Parquet dentro do meu data lake, pode ser um arquivo JSON dentro do meu data lake, e assim sucessivamente. Eu posso aqui, por exemplo, criar dinamismo. Então, eu posso chegar aqui, ó. Eu vou voltar no Manage, no linked service aqui, ó. Percebam que eu só conectei na base de dados, eu não passei nada mais. Não passei tabela, não passei nada, tá bom? Então, eu vou aqui agora no meu ferramenta de integração. Tá? No meu dataset. Não tem nada, eu vou criar aqui um novo. Aí sim, ó, eu já sei que é um SQL, tá? Se eu não criasse o linked service lá, não existisse nenhum linked service nesse momento, antes dele efetivamente criar o dataset, ele ia criar o linked service para mim. Só que nesse caso não precisa. Então eu vou pegar aqui tabela genérica. Olha o linked service, olha ele aqui. Ok? E aí nesse linked service ele está aqui dizendo, olha, que tabela você quer? Eu posso, tá, escolher qualquer uma, ou nenhuma, ok? Nesse ponto não é importante. E vou mostrar por quê. Porque eu posso, por exemplo, fazer o seguinte, ó, pegar aqui, ó, criar um parâmetro, onde eu digo esquema, e onde eu digo tabela. Tá? Aqui não está aparecendo nada ainda, tá? Mas, por exemplo, se eu for aqui em Open, aqui em tabela, tá vendo? Eu posso chegar agora, olha só, parâmetro esquema, tabela. Flávio, tem que ser o mesmo nome? Não. Não tem que ser o mesmo nome, tá bom? Aqui, o que acontece? Ele está esperando essa informação. Preciso fazer o deploy. Aqui, edit, adicionar conteúdo dinâmico, esquema, tabela. Passei os dois parâmetros que ele está guardando aqui, tá bom? Se eu der um preview data, ele vai me pedir o meu esquema, tá? Para a gente facilitar aqui, vamos fazer o seguinte, eu vou entrar no meu SQL aqui, no meu cara editor. Só para a gente pegar um esquema qualquer de teste aqui. Na hora do preview aqui, tá? Ele está me perguntando os dados. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou passar aqui agora uma variável. Passei. Ele me retornou. Se eu mudar o nome aqui dela, customer. Ele me trouxe outra coisa. Isso aqui é bacana pelo seguinte, dentro do meu pipeline agora, ó, o meu copy data já está esperando. Tá vendo?
para eu passar os dois valores aqui. Tá? Então, isso é legal, porque eu já tornei aqui a cópia de dados dinâmica, entendeu? Eu poderia fazer isso aqui na query. Eu poderia chegar aqui, ó, eu tenho uma query que eu digo, ó, select asterisco from ponto. Eu teria que usar um objeto para concatenar, tá bom? Então, mas a ideia é exatamente essa. E aí, de repente, eu tenho aqui uma função, um select qualquer, que eu estou trabalhando com 2 parâmetros, tá? É simples e, acreditem, no dia a dia faz toda a diferença em termos de... Às vezes, assim, você demora muito tempo para fazer isso no dia a dia, mas acaba que se torna muito trivial depois, porque é mais simples para debugar e tudo mais, tá? Aqui, agora, eu tenho... Imagina o seguinte, eu tenho dados que estão dentro do meu storage. Tá aqui. Raw. Não é aqui. Tá aqui. New York Trip Small Parquet. Tá? Aqui dentro, o que eu vou fazer? Dentro de Data, ó, eu tenho as bases, eu tenho Linked, e aqui já é um link com Storage Account. Então, se eu chegar aqui, ó, ele vai me mostrar. Ele está me mostrando o que está dentro daquele storage. Então, se eu chegar aqui agora, criar um diretório novo, um container novo, dataporto, e atualizei dataporto, tá? Então, eu tenho aqui, ó, um diretório no arquivo Parquet. Isso eu acho bacana. E aqui a gente usa o serverless pool. Eu posso simplesmente, botão direito, em cima do meu Parquet, script, ele gerou um script, ele já está aqui, ó, connect no build-in, tá? Eu estou, neste momento, fazendo uma conexão direta com o meu arquivo Parquet lá dentro do meu Data Lake. Isso eu acho genial. Flávio, ok, você poderia escrever isso no seu Databricks. Poderia. Só que eu também precisaria montar o meu volume no Databricks, eu precisaria configurar a conectividade entre eles, e aqui foi trivial. Completamente trivial. Tá? Isso ajuda muito. Poxa, como é que está o formato dos dados? Como é que está o nome da coluna? Acabou. Eu posso, inclusive, criar gráficos aqui. Eu posso salvar como imagem, eu posso mudar o tipo de gráfico. E assim sucessivamente. Tá? Isso eu acho muito, muito, muito legal. Então, por exemplo, eu posso criar um banco de dados aqui, dentro do meu build-in, que agora eu não tenho nada. Eu estou dentro do meu SQL Server, tá bom? Então, eu vou criar um banco de dados aqui. Vou criar uma external data source. Eu estou dropando caso exista. Beleza? Não sei se o usuário foi criado um login. Se não foi, ok. Então, eu vou já criar, porque se não está lá, não tem embaixo. Pronto. E agora eu já estou fazendo o mesmo select, só que agora usando um data source que eu criei e apontei para o meu caminho do meu storage. Tá? Então, assim, é muito tranquilo o processo de manipulação. E aqui agora eu estou usando o built-in, criei o banco e acabou o processo. Já estou acessando os dados, já estou fazendo tudo aqui. Tá? Se eu fosse para o Spark, por exemplo... Flávio, 5 minutinhos, está bem? Tá bom, é rapidinho. Não vou executar, porque daqui que inicializa o Spark vai passar dos 5 minutos. Mas, assim, mostrando rapidamente aqui. O processo é o mesmo. Eu carrego para um data frame, o mesmo arquivo Parquet.
né? Aqui eu faço uma visualização, vejo o esquema, crio uma base aqui dentro do Spark, posso criar. Depois, ó, eu tenho um select já, usando Spark SQL. Aqui eu posso mudar o tipo de linguagem, posso usar o .NET, posso usar Spark SQL, tá? Aqui eu já tenho um dado que está processado, tem uma sumarização, tem uma média. Se eu pegar aqui, ó, eu já tenho gráficos, já vejo tudo, eu posso exportar os dados desse gráfico. Uma coisa, ó, o cluster não está inicializado, então eu não estou pagando pelo que eu fiz aqui. Agora, se eu executasse isso aqui, sim, eu teria problema, tá? E no final, se eu quiser, eu simplesmente gravo 2 arquivos aqui, ó. Um como CSV, outro como Parquet. E tá pronto, tá? Então, assim, vou voltar aqui. Deixa eu fechar isso. Tá? Aqui é usando o Dedicated Pool, tá? Então, ó, conectando no Dataporto. O que eu falei, estou usando a distribuição Round Robin. Agora eu estou usando a ferramenta cópia, o código copy, que hoje performa muito para copiar os dados, né, que estão dentro do Parquet para aquela minha tabela. Já acabou, 7 segundos. E eu executei. Ou seja, a mesma solução, de novo, ó, tem o meu chart, posso definir o que eu quero, área, e assim sucessivamente, tá? Se eu tivesse aqui dentro do Spark, eu poderia também fazer a mesma coisa como eu mostrei. Assim, desculpa a velocidade, acho que eu falei muita coisa e acabei não mostrando tantas coisas, mas eu espero que, assim, que tenha ficado claro, na verdade, e aí, ó, a gente não pode esquecer, tá? Antes que eu esqueça, aproveitar, porque vocês vão ver na prática. A gente não pode esquecer, por exemplo, de que o Synapse não é uma solução mágica. Ele pode ajudar muito, mas convém analisar bem o que eu estou querendo fazer, convém analisar muito bem o que eu intenciono fazer, para que eu não pague muito caro, ou até que eu não pague caro, pague o valor adequado para aquilo que eu estou tendo de retorno, mas que eu pague algo que eu poderia usar uma outra solução, enfim, né? Ou, inclusive, usar o próprio Synapse, mas de uma maneira mais adequada, né? Performando e etc. Tá? Não sei se tem alguma pergunta ainda. Eu não consigo encontrar nenhuma neste momento aqui no chat, mas se alguém tiver, eu peço-lhes para fazer unmute e, por favor, coloquem as questões ao fórum. Pronto. Da minha parte é isso. Ivan, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Espero que, pelo menos, assim, se o pessoal ficou com mais dúvida do que com resposta, para mim foi entregue com sucesso. Porque isso mostra que, assim, que o pessoal ficou já assim, curioso, tipo, começando a imaginar cenário e arquitetura. Então, para mim. E aqui é um detalhe, para quem não ouviu no início, a sessão está a ser gravada e vai ser colocada no YouTube. Vocês, sempre que tiverem alguma dúvida, vocês podem ir sempre ao YouTube e verificar a sessão, andar para trás e para a frente e tentar perceber um bocadinho melhor, fazendo ao lado daquilo que o próprio Flávio foi fazendo, ok? Basicamente é isso, pessoal. Agradecer de novo, Ivan, a presença de todo mundo, tá? E fiquem à vontade para falar comigo nas redes sociais, e quando a gente sair dessa confusão que a gente está vivendo e tiver os nossos eventos presenciais, para a gente parar e tomar um café. É isso que todos queremos. Olha, obrigado então mais uma vez, Flávio, obrigado a todos, e qualquer questão, contactem o Flávio através das redes sociais ou através mesmo do próprio Meetup, e a minha a mesma coisa. Ok, malta? Fiquem bem e até uma próxima. Obrigado, Flávio. Obrigado, obrigado companheiro. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Obrigado.